E você por aí. acredita, a sua opinião, assim, você acredita que a gente terá algum contato com os seres extraterrestres nos próximos anos? Minha opinião sincera Em massa, assim. Não para alguns, né? Que tão... né, tipo, o efeito William Bonner, né? Que ele deixe de ser a tal da teoria da conspiração e seja um fato, Sim. como a mediunidade se tornou. Você sabe que eu não tenho resposta para isso? Aham. Tem Não mu- ter resposta é uma resposta também, né? Concorda? pode ser. Tem muitas previsões de médiums muito confiáveis, pessoas que eu conheço também, que falam que vai ter grandes aparições até 2030, né? Como eu te falei, eu não faço previsões, não recebo também previsões, não sou muito dessa praia. E eu, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, porque assim, para mim, a aparição incontestável de outras civilizações, ela ia abalar ao mesmo tempo que tudo, nada também, porque a gente ia ter que continuar pagando boleto e seguindo a nossa vida, né? Sim. Mas sistema religioso ia ser um caos. Político, eu acho que também ia afetar extremamente isso. Então, assim, eu não sei se tem propósito acontecer uma aparição em massa, entende? Ia ser um caos muito grande, Para não ter um benefício tão bom. impacto pouco significativo, entende? Eu não entendo o que decorreria daí. Pra quê? Será que há trevas que isso ia gerar no âmbito político, econômico, não seria o propósito da aparição? Pode ser, mas aí é um assunto que está muito mais além Sim. da minha capacidade de compreender, né? Eu sei assim, se for acontecer, era para acontecer, eles estão planejando, já falam isso, né? Eles estão planejando há muito tempo, mas é aquela coisa, né? Já faz 30 anos que estão falando que vai acontecer há 30 anos, entende? Então, eu não vejo sentido em acontecer uma aparição em massa. Mas se aparecer, pô, para mim, ia ser uma coisa muito interessante. E falando da mediunidade aqui, de novo do futuro da mediunidade, você acredita que no futuro mesmo, né, a gente vai ter a mediunidade bem mais próxima da nossa sociedade no que tange educação, escolas de formadoras de médiuns, sei lá, pensar algo cadastrado no MEC, assim, né? Sei. A criança pode querer, ao invés de ser um engenheiro, ser um médium. Tá. Ou a mediunidade vai estar, de fato, dentro dos hospitais para ajudar em processos de cura. Exatamente. Então, assim, tirar o médium dessa... tirar a mediunidade dessa caixinha que ela é muito assim, se eu acredito se eu não acredito não existe, né? Para realmente trazer para o meio social que a gente Pra vive. realidade de fato, né? Eu acho assim, não vai ser uma profissão a ser escolhida, né? Ela vai fazer parte da vida das pessoas como uma habilidade natural do ser humano. Então, assim, até existem previsões de que tecnologias vão começar a ser desenvolvidas para que a gente entre em contato com o outro lado, Nossa. da mesma forma como a gente fala com a nossa mãe ali em Londres, sei lá, por vídeo, enfim. Falam que vai começar a se desenvolver tecnologias assim em algum momento, né? Então, o que eu enxergo é que esse contato espiritual ele vai ser algo extremamente natural. Não vai ter nenhum tabu, não vai ter nenhuma dúvida. E o médium ele vai deixar de ter o papel de intermediário e ele vai passar a ter um papel mais de mentor, de professor, de guiar as pessoas a aprender a lidar melhor com essas habilidades que todos nós teremos em um grau mais elevado do que a gente tem hoje já. Porque a Terra está Evoluindo nesse sentido. vibracionalmente. Falando. Exatamente. Então, a espiritualidade, ela vai começar... A mediunidade, a espiritualidade, ela vai começar a ser extremamente natural. Não vai ter tabu sobre isso, ninguém vai questionar, vai ser algo cotidiano. Né? Tô falando aqui telepaticamente, é normal. Entendeu? Então, assim, eu enxergo pelo menos dessa forma. Claro, estamos perto disso? Não. Né? Na minha opinião, não. E nos hospitais? Exatamente, isso que eu nos ia falar. hospitais também. Isso aí é o que mais vai ter efeito, como eu te falei. A mediunidade de cura, ela vai ser uma das que mais vai continuar, provavelmente. Mas você acha que ela vai andar de mão dada com a medicina tradicional? Sim, total. Um complementa o outro? Total. Tem algo já... médico- O médico, isso é minha opinião, né? Mas o médico, todo médico hoje em dia deveria ter algum contato com a questão espiritual.
Porque muito se fala, eu conheço muito médico, eles falam muito que sempre em todo hospital tem alguma sala que acontece alguma coisa, que tem alguma história. Todo médico já viu alguma coisa disso é inexplicado, é um milagre, né? Não era para acontecer, aconteceu. Fora os casos aí de EQM, né? de EQM, saída de corpo. isso, fora os casos também de cirurgia espiritual, né, que envolve corte mesmo. Né? As pessoas fazem cirurgia espiritual com corte, porque tem cirurgia espiritual sem corte. Mas os que envolviam corte... Tipo né? Arigó, João de Arigó, Deus. isso, Fritz. Eles... Cara, são casos assim que se você para explicar o que ele fez em termos médicos, não era para aquela pessoa estar viva, entendeu? Uhum. O Frutuoso, né? O Dr. Paulo César Frutuoso, ele traz histórias fantásticas, né, sobre isso. Ele já presenciou muitas coisas, ele é médico, enfim, ele entende o que ele está falando. Então, é o que eu estava falando. Essas cirurgias espirituais, imagina atrelar isso com a medicina tradicional. As possibilidades que acontecem de cura do ser humano. E o mais interessante é que o ser humano ele vai adoecer menos. Porque se a gente fizer a liçãozinha de casa que eu falei, que é de trabalhar o nosso interno, né, da luzinha da lâmpada que tem que estar limpa por dentro, as doenças diminuem. Recados do corpo entrando aí. Então você começa a perceber a conexão de tudo, como o planeta evolui pelo simples fato de aceitar a espiritualidade. A doença diminui, a qualidade de vida aumenta, a sociedade muda completamente, enfim, e daí eu já nem consigo mais imaginar as mudanças que podem acontecer, entendeu? Hoje em dia já tem algo nessa linha que você conheça de a ciência abraçando a mediunidade ou ainda estamos em Na China polos não opostos? tem umas coisas na China que são medicinas mais alternativas Tem. que pode... Mas assim, de ter um local de médicos, né, formados e tudo mais, de forma tradicional, trabalhando junto com isso, eu particularmente não conheço. Uhum. E acho que a gente ainda está longe. Porque eu vi até um médico mais sênior falando que a juventude de hoje em dia ela tá menos interessada nessa parte espiritual. Caramba. Isso me chocou. Porra, demais. Eu sinto isso. Eu também não. Mas ele falou, cara, é muito difícil encontrar uma juventude que esteja interessada. E eu vejo até nos meus amigos, eu tenho muito amigo que formou em medicina. Pouquíssimos têm esse viés. Uma, na verdade. Então, assim, uma de 6. Então, talvez até seja verdade, que eu não tô nesse meio, eu não sei dizer, né? Mas ele, com certeza, ele vê a todo momento. Então, esse médico, ele falou, a juventude, ela tá menos interessada nessa questão de mediunidade, de espiritualidade. Isso me preocupou um pouco, confesso. Mas a gente estuda muito economia, né? O Ricardo, tem um dado que me chocou recente, que a população mais jovem, pessoal de 18 a 24 anos, é a população geracional que menos consome álcool. Tanto que as empresas de álcool, sei lá, de uísque, vodka, cerveja, elas estão extremamente preocupadas com isso. Tipo a Ambev, por exemplo, né? Que produz Brahma, Antártica e tal. Eles têm, dentro dessa faixa etária, digamos assim, o consumo ele caiu absurdamente nos últimos anos. Então, tanto que a gente pode ver, né? Tem muita gente querendo... muitas marcas oferecendo cerveja sem álcool, muita gente consumindo chás, né? As festas, né? Ultimamente, elas têm mudado o perfil. Antigamente, as festas iam até 8 da manhã, a galera virava ao dia. Hoje em dia, os jovens preferem fazer festas à tarde, que encerram meia-noite, 1 da manhã. Então, os costumes relacionados a álcool dessa galera têm diminuído, que é uma surpresa. E, teoricamente, deveria, se a pessoa não está tão interessada nessas coisas, o que ela está interessada? Será que ela não está interessada, talvez, em olhar para si? Realmente. Olhar para o autoconhecimento, né? Aqui no nosso canal, no Lean, e também todo o público que te acompanha, é o pessoal mais velho, né? A partir de 40 anos. Então, e nós aqui... somos outliers, né? Somos pessoas mais jovens, né? Eu e o Maurício, a gente sempre pensa, imagina que legal o dia que a gente tiver os nossos 50
E as pessoas que são nossos amigos hoje em dia, que dão a mínima para esse tipo de assunto, tiverem analisando a gente, olhando, pô, eles começaram 20 anos atrás, olha que legal, né? Mas, pô, por que não pensar num dia que a gente vai ter pessoas de 20, 25 acompanhando a gente, né? Então, Até tem, mas numa quantidade muito baixa ainda. sim, Né? Ainda é a minoria, né? Talvez a nossa geração é que faça essa maior mudança. Não sei, eu penso nisso também. Mas o álcool afasta, né, as pessoas, essa evolução espiritual, mediunidade. Acaba, não diria afastando, mas postergando, talvez, adiando, né? Acaba sendo uma fuga, a gente acaba se distraindo, não é? Mas não que seja uma coisa que não exista. Jesus bebia vinho. Então, assim... Muito bem pontuado. Não é um ponto que seja que exclua a possibilidade do jovem se interessar mesmo assim, sabe? Eu acho assim, o fato de se afastar de festas, de coisas desse tipo, ocorre naturalmente. Não é a pessoa que escolhe, pô, agora não vou mais. Não, é naturalmente. Não existe mais essa afinidade, a vontade de estar em locais como aquele. Não faz mais sentido para a pessoa, entendeu? Mas não que seja uma coisa ruim, por exemplo. Não é. O álcool, apesar de todas as coisas ruins que ele traz, ele também gera momentos de felicidade, momentos de celebração, né? Quando bem dosados, quando equilibrados, assim como tudo precisa ser equilibrado. E nesses shows, nesses eventos grandes, a espiritualidade de luz, ela também usa a energia positiva que é gerada ali para cura de planeta, para cura de regiões do planeta que estão precisando. Então, esses eventos grandes, eles também têm propósito. De novo, é tudo polaridade. Tem coisa boa e tem coisa ruim ali. Né? Depende da intenção que você vai. Você quer ir lá para fazer besteira lá, você vai ser acompanhado por espíritos que estão nesta mesma afinidade. Se você for lá para se divertir, para curtir a festa, ficar com seus amigos e ter uma vibe gostosa, você vai trazer com você uma energia muito diferente daquilo. E essa energia que é gerada por essas pessoas que estão alegres e felizes de estar ali, imagina isso em conjunto, a energia que isso não gera. Então a espiritualidade, ela usa isso a favor também. É porque muita gente já me falou que, por exemplo, que o álcool é uma porta de entrada para espíritos obsessores. Pode ser quando mal dosado. Depende, exatamente. Quando mal dosado. Não é eu vou tomar um copo de cerveja, tem um obsessor atrás de mim. Não é assim que funciona. Não é assim. Pelo amor de Deus, senão a gente tá ferrado. Não é assim. Não é assim, não. É tudo equilibrado. Se você, a partir do momento que você sai do equilíbrio, que fica em excesso, aí sim, você vai ser acompanhado. Não tenha dúvida nenhuma. Mas, de novo, lei de afinidade e sintonia, porque você está na mesma sintonia. Existem muitos espíritos que estão aqui presos ainda, que estão sedentos para sentir o gostinho de álcool de novo. Porque já foram alcoólatras na vida anterior, ou já foram fumantes em vidas anteriores, enfim. Então, quando a gente está no excesso, aí sim a gente está acompanhado. Então, eu até ia te fazer essa pergunta antes, aí acabou passando, mas... Esses espíritos que ficam aqui vagando, obsessores, eles ficam aqui por quê? Eles, é por causa que eles tinham vícios e eles querem continuar apegados ao mundo material? Sim, é apego total. É apego, nível de entendimento, de compreensão enquanto vida também, enquanto encarnados. Então, mais uma importância, né, da gente expandir o nosso olhar para a vida após a vida, não é? Porque quando a gente sabe o que acontece, a gente está muito mais preparado. Agora, quando a gente não sabe, não acredita em nada, a gente é apegado a casa, a coisas, a pessoas, de novo, lei de livre-arbítrio é sempre respeitada. Então, os mentores, os mestres de luz, os guias, enfim, eles não vão puxar você à força e levar para o mundo espiritual, para cuidar de você e se recuperar. Não, se você escolher ficar aqui, você vai ficar aqui. Até o momento em que chegar... Até que chega o momento, né, em que você escolhe e entende que, pô, não dá mais. E através do pedido de socorro, de ajuda desses espíritos, por menor que seja a vontade deles quererem ir embora, é instantâneo. É instantâneo. Eles chegam, se aproximam e levam. Mas aí tem um umbral, né? Esses espíritos, eles... Provavelmente, se eles fossem para algum lugar, eles iriam primeiro para umbral. Eles querem evitar isso? Não. Não? Existe esse meio, né? Existe esse meio e existe o umbral. O umbral ele já é um nível abaixo, digamos assim. Isso no meu entendimento, tá? O umbral ele já é uma dimensão abaixo dessa. Então é quando o espírito ele é encaminhado, mas por apego, por medo, por, né, todas as coisas ruins que ele carregava com ele ainda enrustidas no espírito, eles são encaminhados para um local
onde eles possam refletir sobre isso ou compreender mais sobre isso. É incompatível a energia deles com um local de luz. Então precisa existir esse lugar. De novo, não tem nenhum tipo de julgamento. Né? Aquela imagem de que um velhinho de barba senta na tua frente e fala: você foi um menino mau, vai para a esquerda, você vai para a direita. Não existe. É tudo sintonia e afinidade. Se você tem uma energia extremamente negativa e desencarna, você vai ser direcionado para um local onde existe essa mesma energia negativa que você tem. Isso é umbral, é sintonia, é um grupo de afinidade ali. A frequência. Uma frequência específica igual a que todo mundo está apresentando ali. E daí se cria esse grupo, né? Agora, se você tem uma energia positiva, desencarna, você vai ser encaminhado para um lugar que tem uma energia bem mais sutil. Entende? Então não tem julgamento da espiritualidade. Você fez coisa errada, você vai para o umbral. Punição, não tem punição. Ninguém pune. Não existe punição na espiritualidade, senão a gente estaria considerando que existe uma verdade universal. Uma coisa que todo mundo tem que fazer. Não, nós somos livres. Você faz o que você quiser. Mas você arca com as consequências das suas escolhas. Só isso. Ação e reação. Lei universal. Tudo rege isso. Tudo respeita isso. E os obsessores, como ele estava comentando? Ele ainda não chegou necessariamente no umbral. Ele está por aqui ainda. O obsessor, ele pode ser até encarnado, né? Quantas pessoas ficam atazanando a nossa vida, né? Tem obsessor que é encarnado. Mas os espirituais, eles estão por aqui. Eles ficam por aqui por escolha. Às vezes por falta de compreensão. Às vezes não, sempre, né? Por falta de compreensão. Por falta de entendimento do que eles estão fazendo, do que eles estão gerando e causando para eles mesmos. Então, os próprios trabalhos de desobsessão é o quê? É o médium que está conduzindo ali saber direcionar o obsessor, explicar para ele o que ele está gerando para ele mesmo. Não é tipo assim, cara, você está fazendo mal para essa pessoa? Ok, mas você está fazendo mais mal para você do que para ela. Né? Então, é fazer ele entender isso. Então, os obsessores, eles ficam aqui por apego, eles ficam aqui por raiva, ficam aqui por vingança. Né? Então, todos esses sentimentos são mais pesados, mais densos, dependendo da intensidade. Você acaba se tornando um obsessor mais ou menos pior. Né? Uma pessoa que está trazendo agora para uns transtornos, uma pessoa que ela está em depressão, ela está mais aberta a receber essas pessoas, esses obsessores na vida delas? Sim. E será que às vezes ela está em depressão porque ela está sob o ataque e Também. ela não sabe? Os dois são válidos, né? Pode ser a causa. Pelo que eu observo, é mais difícil, tá? Mais difícil de ser causa. Porque, de novo, só tem conexão com o obsessor, com o encosto, enfim, se tem afinidade. Ou seja, seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos é o que comanda isso. É você que abre ou fecha essas portas. Então, se foi a causa, é porque você, em algum momento, está vibrando na mesma sintonia que eles se conectam à sua energia e começam a piorar ainda mais as coisas, né? Mas assim, nos meus atendimentos eu vejo muito isso. Sempre que eu trato depressão severa, o número de obsessores é bizarramente mais alto. Caramba, tem essa correlação. Tem, muito. Você consegue ver isso? Por exemplo, a média ali de conexões existentes, tá? De obsessores fica em torno de uns 20 que aparece para mim. Conexões, não é que tem 20 com você. São 20 conexões que já foram feitas com você. Eles não ficam com você o tempo inteiro, como eu falei. É só enquanto é conveniente. Em torno de 20. Pessoas que têm depressão severa, não tem limite esse número. Ele vai para 60, 70, 80. São números assim, bizarramente mais altos. A quantidade de conexões com obsessores é muito mais alta. E uma coisa interessante também, tem gente que traz para mim, tenho depressão, quero tratar isso. Aí eu vou ver os números, são baixos. 10 obsessores. Eu falo, então. 10 é baixo. Então, assim, conexões, né? Não é que estão com você. Mas tem pessoas que às vezes escutam um diagnóstico e assumem aquilo como verdade também. Isso é perigoso, né? E eu tento abrir um pouco clarear um pouco essa visão para a pessoa, de mostrar que, olha, você não está depressiva, né? O diagnóstico não é depressão, né? Mas são casos específicos. Na maioria deles, quando traz depressão, vai apresentar um quadro obsessivo muito maior. Por quê? Porque a pessoa depressiva, ela tem pensamentos piores, ela cultiva, alimenta sentimentos mais negativos. Naturalmente, isso atrai, isso abre mais conexões e mais portas com obsessores, com encostos, e vira uma bola de neve, né? Eles começam a somatizar ainda mais esses pensamentos ruins, sentimentos, vai alimentando, que atrai mais obsessor e por aí vai. E aí, durante quando você atende as pessoas,
você consegue limpar essas conexões ou elas que se limpam? Como que é esse Não, processo? isso a gente consegue limpar. Agora, se vai manter limpo já não depende de mim, entendeu?